meditação sempre esteve dentro do seu dia a dia, porque a meditação ela ajuda em várias coisas, né? Diminui a ansiedade, o estado de presença, concentração. Eu falo porque eu não tinha isso. Eu comecei a meditar há pouco tempo atrás e entendi o benefício disso. Mas você já faz isso desde a época que você era um atleta de alta performance ou isso veio depois? Veio depois, veio bem depois. Mas na natação eu usava algo que eu uso na meditação hoje. Eu uso a visualização. Lá eu visualizava a prova, o conteúdo da minha prova, o resultado, ganhar a prova. Então eu via o que eu queria, eu via a vitória, eu sentia a emoção, trazia para o presente e vivia o presente todos os dias, aquelas emoções. Então são as sinapses no cérebro, a neuroplasticidade, que hoje eu faço com outro propósito. Hoje eu tenho conhecimento, hoje eu tenho compreensão de como funciona a meditação, os benefícios fisiológicos, o benefício do aumento da imunidade, da calma, do momento presente. Ela diminui o ácido lático para quem é atleta e produz ácido lático, também abaixa o ácido lático, aumentando a recuperação. Por exemplo, no sono, a gente abaixa a nossa taxa em 8% até no máximo 10%. A meditação em quase 5 minutos já está em 15%. Vai até 20% nessa baixa, nessa tranquilidade. Um não troca pelo outro. Mas na natação, em 1996, quando eu fui medalhista olímpico, e aí entra a arrogância do moleque de 21 anos, que acha que sabe tudo, acha que é foda, porque já ganhou 2 mundiais, pan-americano, medalha olímpica. Porra, o que vem um cara que não tem medalha olímpica falar pra mim que meditação ia me ajudar na minha vida? E eu, na minha arrogância, prepotência, eu falei, aí hoje é o que eu faço, é do que eu quero viver, é do que eu amo, é do que eu falo, é do que eu sei que é a minha chance de ajudar as pessoas, é com esse caminho, e mostrar um caminho de luz para a pessoa encontrar a paz interior, porque quando você encontra essa paz interior, o exterior nada interfere em você, não tem esse poder. Então a meditação não fez parte, mas foi muito fácil para eu chegar no estivo mais rápido, por conta que a natação é foco, é flow. E eu tinha muitas horas de visualização em silêncio para a minha prova, mas é diferente os benefícios e os propósitos hoje com os propósitos naquela época. Sou outra pessoa, outro ser humano. Não tenho, posso dizer que o eu de para trás e o eu daqui para frente são totalmente seres totalmente diferentes, transformados. Show de bola. E na verdade você praticava, né, a visualização, assim como a oração. São modalidades de uma meditação, né? São meditações diferentes que levam você para um estado, né? Um estado de presença, um estado de mais observação. Então, isso é fantástico. Uma outra coisa que você falou, e eu também propago isso tanto nos meus livros, depois eu vou te enviar, meu primeiro livro que ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos, eu morei 10 anos no Japão, Xuxa. E eu aprendi muito algumas filosofias, né? O japonês, o Japão tem várias filosofias e princípios de vida, mas uma coisa que você falou é um veneno na vida do ser humano e pouco observado, que é a vaidade, né? Que você falou que com 21 anos, a vaidade, o ego, a prepotência. Imagina só um garoto, praticamente, um adolescente que já era campeão, já estava no auge, né, enfim, você estava vivendo um dos seus melhores momentos, claro que você teve outros também, e isso é o que mais sabota, né, o resultado, as conexões, né, e tem gente que não percebe. Eu falo isso porque no meu primeiro livro eu coloquei um estudo, o estudo da janela de Johari, né, tem gente que fala Johari, tem gente que fala Johari, que o estudo do feedback. A gente tem o eu conhecido por mim e conhecido por você. Mas tem o eu conhecido por você e não conhecido por mim. Que às vezes eu passo uma imagem, posso passar uma imagem de arrogância, de prepotência, mas eu não estou enxergando isso, eu não percebo isso. E eu passo inconscientemente
E isso acaba sabotando, porque as pessoas se distanciam, as pessoas se afastam de mim, né? Se afastam de você quando você tem um tipo de postura, conduta que não é muito bem aceita, né, dentro da sociedade, principalmente de hoje, né? Então, isso foi um grande aprendizado. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Se você quiser complementar, pode complementar. Eu ia até falar, e também que uma coisa que eu aprendi nesse caminhar, que foi uma longa jornada, depois a gente pode entrar nela, para chegar nesse estado de hoje, que eu tô diferente do passado, eu comecei a entender que eu também não sou. Primeiro, eu não sou nada do que eu acreditava ser, mas não vou nem entrar nesse ponto. Mas eu também não sou a imagem do que o outro pensava que eu era. E eu acreditava muito que eu era o que os outros pensavam que eu era. E eu vivia sobre essa pressão de manter a imagem para agradar os outros, porque eles acham que eu sou assim. Porra, depois que eu me libertei da imagem que os outros têm sobre mim, da imagem do que eu tinha sobre mim, e aí consegui fazer essa disrupção, essa quebra de entender que eu só fui ser hoje quem eu sou, simplesmente quando eu desacreditei tudo que eu acreditava ser, não restou nada. E aí sim foi um momento que eu falei, ufa, agora eu tô livre para ser quem eu sou na minha essência. E faz muito sentido, né? Às vezes as pessoas... E aí tá dentro da janela de Johari também, porque é o eu, como que fala, o eu conhecido por mim, e que a outra pessoa não conhece, que é a terceira janela, e que não conhece por alguns motivos. Um pelo qual eu não quero mostrar. Eu mostro ser uma outra pessoa que eu não quero, que eu não sou de verdade, e deixo de ser o eu autêntico, né? A autenticidade é um dos princípios. Você tem que ser você. Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, sou bem caipirão, né? E quando eu subi no palco pela primeira vez para fazer minha primeira palestra, comecei a escrever, eu fui uma pessoa simples como eu sou, com a linguagem que eu tenho, com a comunicação que eu tenho, e não quis mudar, nunca fiz fono, nunca fiz oratória. Aliás, agora eu vou fazer porque isso virou, como que fala, o ano passado eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas, então ficou sério o negócio, né? E eu quero profissionalizar isso, ficar cada vez melhor, porque é um dos princípios que eu adoto na minha vida. Eu morei no Japão, lá tem filosofia Kaizen, né? A filosofia da melhoria contínua. Então, ontem eu quero ser melhor do que... Hoje eu quero ser melhor do que ontem, amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Então, esse é um princípio. E na alta performance, é a pergunta que eu quero entrar, como que é a mentalidade de um atleta de alta performance? A sua. Como que era a sua mentalidade? Em dois momentos. O momento antes de entrar numa competição, e no momento depois que ganhava uma competição. Porque aí você vai entender o porquê que eu estou fazendo essa pergunta depois que você me der. Que tem um momento da busca da conquista e tem um momento de quanto você chega lá. Como que é a sua mentalidade antes e depois? Eu vou falar na época da carreira, porque hoje eu tenho outra visão sobre... Não, sim, sim, na construção. Na construção. Eu não vou falar de hoje, porque hoje a minha visão é completamente diferente. Então... Na época era o seguinte, disciplina ao extremo, não esperar a bendita da motivação chegar, fazer o que você tem que fazer o seu melhor, entregar mais, o treino acaba, eu tenho que treinar minha saída. Eu focava no que eu era bom e treinava o que eu era bom. Mas quando acabava o treino, que todo mundo ia embora, eu ficava treinando no que eu era ruim. A mais, eu entregava mais. Quando chegava numa competição, onde todo mundo ia descansar, acordar às 9, competir às 10, fazer o seu aquecimento de 1.000, 2.000 metros, eu chegava às 6. Eu treinava até às 8, ia dormir ou comer o café da manhã, voltava às 9h30, 10 horas, direto para a prova. Muitas pessoas falavam, pô, mas ele nem aqueceu. Não, já tinha fervido o motor, porque eu estava treinando um volume. Por quê? Aquele volumezinho de 4, 5, 6 mil metros de manhã, 4, 5, 6 mil metros à tarde, entre eliminatório e final, no sábado e domingo, onde a pessoa está dormindo, eu estou somando 20 mil metros por semana. 20 mil metros por semana. A mais. O seu concorrente fazia. E competindo muito mais cansado. Então, a prova que ele me ganhava e olhava para mim e falava, se ferrou, eu estava com 20 mil metros na bagagem, nas costas, para quando chegasse na competição alvo,
eu tinha um acúmulo muito maior de treino, um acúmulo de dor naquela competição, um hábito da dor. E aí, geralmente, e uma graças a Deus... resistência melhor também, né? Exato, você começa a ter na dor na hora da prova importante, você está na hora da dor, ali no finalzinho, mas você está tão habituado com aquela dor já, que você nem percebe muitas vezes. E você vai com foco, mantém a técnica, mantém a calma, mantém a estrutura que você se programou para fazer. Por isso se treina tanto, para quando entrar na prova, você sair naturalmente por ela, no seu estado natural. E não ficar pensando e questionando o que eu tenho que fazer, que braçada eu dou, como eu viro, como eu faço. Não, por isso o volume maçante de treino. E quando acabava a competição e eu ganhava a competição, é lógico, e daí eu ia pra farra. Sendo sincero. Comemorar, mas depois, né? Tinha que comemorar. Aí eu ia pra farra. Eram 6 meses, 1 ano ali, ó. Depois eu tirava meu período de farra, me divertia. E quando eu voltava pro treino, eu jogava as minhas medalhas numa caixa de sapato e deixava na casa da minha mãe. Não lembrava mais, porque não existe passado mais. Porque eu só lembrava o que me fez ganhar. Eu tenho uma frase que eu uso que é a seguinte: treine como um azarão e viva a vida de um campeão. O que eu quero dizer com isso? É muito fácil você chegar no número 1 do mundo. Claro, vai precisar de treino, vai precisar de talento, não é assim. O meu fácil que eu quero dizer é o seguinte: é muito fácil chegar a número 1, mas se manter no topo por 18 anos, 15 anos, é muito difícil. É muita abdicação, sendo que você já conquistou, sendo que você já tem a glória, sendo que você já está ganhando dinheiro, sendo que você sabe que precisa treinar de novo. Então, o que eu fazia? Eu lembrava de como eu ganhei. Treinando sábado e domingo 2 vezes. E aí eu falava pro meu técnico, eu falava, cara, eu acostumei com 12 mil metros por dia. O que nós podemos fazer diferente? Porque enquanto você fizer o mesmo que deu certo, não vai dar certo de novo. Porque a garantia do fazer o comum, o corpo acostuma, a mente acostuma. Eu tô mais velho, já não funciona. Às vezes eu com 20, com 30, talvez eu tenha que mudar o treino, talvez treinar menos, talvez aumentar o descanso, ou treinar mais volume. Eu não sei o que tinha que ser feito, mas a gente inventava, a gente arriscava. Nunca tive medo do novo. Agora no coronavírus, todo mundo tá com medo. Claro, tem que ter medo, a insegurança. Mas isso não é mais nada do que a vida sempre foi. O ser humano achou que tinha o controle de tudo. E a única coisa que a gente aprende agora com isso aqui é um tapa na cara, que o único controle que a gente tem é sobre as nossas ações. Nós não temos controle sobre nada na vida. A vida é como ela é. A gente imaginava que ia trabalhar na segunda, que a gente ia ter a empresa vendendo, que meus negócios iam continuar e que meu dinheirinho ia entrar. E a gente tem que se reinventar agora. Como ser humano, como nadador, essa transição para quem eu sou hoje. Então eu já tive que me reinventar na minha vida. Eu já tive que lidar uma vez com a morte. E quando você lida com a morte e aceita a morte... O que aconteceu? Primeiro parar de nadar, entrar na depressão profunda, pensar em tirar minha própria vida e entender e aceitar a vida como ela é. Ser grato pelo momento da depressão, entender que a depressão foi o melhor momento da minha vida, não foi a natação, foi a depressão. Porque lá embaixo, no poço, eu tive o topo e o poço. Quando eu cheguei no poço, eu saí do poço. Hoje, eu quero aqui, ó. Eu não quero mais nem aqui, nem aqui. Porque se você imaginar 2 bordas de um rio, aqui é a felicidade, a alegria, e aqui é o sofrimento. Se você vai para os picos, tenha certeza que você vai descer. Então, minha vida hoje é esse equilíbrio interior, onde eu encontro essa paz, essa plenitude, graças à meditação, graças a perceber o quanto eu sou grato pela natação, porque a natação me deu essa resiliência, essa força. A depressão me trouxe um autoconhecimento sobre mim. Eu tive que buscar um questionamento sobre a vida, que eu fiquei 10 anos mergulhando nos meus monstrinhos, nas minhas fraquezas,
nas minhas fragilidades. E quando eu aceitei tudo, eu me aceitei por completo, a sombra e a luz. E aí eu entendi, puxa, então se eu aceito tudo, a opinião do outro sobre mim pouco importa. Porque eu me aceitei, eu passei a me amar, eu passei a me respeitar, e eu fui livre. Eu me libertei das crenças, dos conceitos, dos julgamentos, das críticas. E quando eu faço, porque eu faço, e eu sou humano, eu estou em evolução, eu paro, percebo, me perdoo, simplesmente me perdoo e me recomprometo a evitar julgar o outro, evitar criticar o outro, porque quando eu faço isso para o outro, eu estou falando de mim. Porque na minha visão hoje, somos um só. Se eu te vejo em mim e eu me vejo em você, como eu posso lhe fazer mal e falar mal de você se eu estou falando para mim? Então, eu parei, evito muito na minha vida hoje. E minha vida ficou muito mais calma, muito mais serena, muito mais em equilíbrio. Muito Porque mais leve, porque eu entendi que toda busca externa não preenche a alma, não preenche o ser. É maravilhoso, é importante realizar, é importante conquistar, é importante viajar de business, é importante ter um carro confortável, ter a comida na sua casa, é gostoso, é bom, mas sem o apego e a identificação com a medalha olímpica, sem a identificação com a minha casa, sem o eu, sem o meu, sem o minha, porque dessa vida a gente não leva nada, simplesmente a nossa essência, que a gente veio e a gente vai. Então, foi um baita aprendizado essa lida com a morte, porque eu tive que aceitar o desapego. Desapegar mesmo, desapegar das minhas filhas, desapegar do meu material e aceitar e falar, tá bom, se for para morrer, para eu entender a verdade sobre a vida nesse meu processo de busca, eu estou disposto. Fiz jejum de 6 dias, eu fiquei meditando horas e horas e horas a fio. Eu falei, cara, qual é o caminho? Eu preciso achar a verdade dessa vida. Qual é? Me mostra, me guia. E se for para morrer, tá valendo. E graças a Deus, eu não simplesmente não morri, mas eu vivi, porque eu aprendi uma coisa comigo. Essas são as minhas verdades, tá? Não é a verdade de cada um. Eu quero que as pessoas reflitam e descubram a sua. Para viver, você precisa estar disposto a morrer. Porque quando você aceita a morte, você realmente passa a viver a vida no estado presente, curtindo, saboreando a cada instante, cada segundo nessa live, cada segundo com a minha filha, cada segundo com qualquer pessoa na rua, seja com o porteiro, seja com o pedreiro, seja com o cara na rua que me parou para conversar, eu olho nos olhos, porque aquele momento, aquele segundo é o mais importante da minha vida, é o único que eu tenho, só o hoje, só o agora e o aqui. Xuxa, então, eu concordo tanto que eu por muito tempo, eu me considero um atleta de alta performance no mundo dos negócios, né? Cada um escolhe uma área, eu escolhi os negócios, os business, eu sou empreendedor desde os meus 17 anos, eu empreendo há 24 anos, quebrei 6 vezes, a minha última quebra eu fiquei com uma dívida de 4 milhões, depois eu voltei faturando 3, 4 vezes mais antes da minha quebra, hoje a minha empresa está em 14 estados, mais de 40 cidades, mas o ponto é que a gente tem esses momentos de fragilidade, de quebra, de insucesso, que faz parte de toda a jornada. E você falou uma coisa muito importante. Eu depois também de uns 2 anos para cá, eu comecei a cuidar mais do meu campo espiritual, eu comecei a cuidar mais dos meus outros campos que eu estava falhando. E ninguém é perfeito e todo mundo tem as suas falhas e que está tudo bem. O importante é reconhecer e no seu momento, porque a gente dá muito mais valor baseado nos nossos valores daquele momento, né? Qual que é o nosso propósito naquele momento? É competir? É ser campeão? É ganhar dinheiro? É sair do buraco? Não sei. Cada um define o seu. E você falou uma coisa muito importante que eu fui aprender agora. Esse ano que eu fiz um curso de inteligência emocional do processo Hoffman, a arte de perdoar. E às vezes a gente fala muito, eu perdoei, mas fala da boca para fora, né? A verdade é que o perdão ele é muito mais de dentro do que
a fala, né? E aí tem dois tipos de perdão, né? Você se perdoar pelos seus próprios erros, que tem gente que fica se culpando a vida inteira, né? Fiz errado, fiz errado, fiz errado, fiz errado. Perdoa, se livra disso e vai para outra. E perdoar outras pessoas que fizeram mal para você, ou consciente ou inconscientemente, né? Inclusive os pais e outras pessoas que a gente acaba amando. Então esse é um grande aprendizado que para mim também fez muita diferença e está fazendo muita diferença. E aí você falou hoje dessa parte do equilíbrio, e eu gosto muito de falar que equilíbrio, né, é uma busca eterna de todo ser humano, né? Só que a gente tem que saber que a nossa vida não é equilibrada o tempo todo, não é. A gente tem 24 horas, e essas 24 horas a gente não consegue dividir por igual em todas as áreas, é impossível, né? E que tá tudo bem também, né? Porque às vezes a gente fica aquela busca insana de tentar ter equilíbrio, dar atenção para a família, ser muito bom no trabalho, conseguir realizar os objetivos pessoais e profissionais, aí levar o filho para a escola, ir no médico, ir para academia, sei lá, jogar, tomar uma cervejinha com os amigos, é quase que impossível. Então a gente tem que entender que em determinados momentos da nossa vida a gente vai ter essa distância, né? E que tá tudo bem, porque senão a gente vai ficar louco, vai pirar, talvez entra numa depressão, não sei se esse for o motivo, mas tem gente que entra em depressão e até acontece coisas piores por essa busca do equilíbrio, ou fica desequilibrada, ou fica se frustrando o tempo todo, né? Faz sentido isso? Faz, com certeza. O meu caso foi pela falta da identidade. Eu me identificava tanto com o que o outro pensava de mim, que eu acreditava que eu era um nadador, que eu era aquele ser, e depois eu percebi que eu não era nada daquilo, aquilo era só um papel que eu representava na minha vida, mas hoje, com 12 anos depois, né, eu tenho essa consciência, né, mas vamos dizer que o estado que eu tô hoje não foi o estado que eu comecei a observar. Não, mas tá bom, mas com quantos anos você tá hoje? 45, agora tem mais uns 60 bem. Então, tem gente que vai reconhecer isso com 70, né? Então você... Pode continuar, desculpa. Não, eu falei, tem gente que vai reconhecer isso e vai tentar mudar depois dos 60, 70. Eu acho assim, a galera que tá ouvindo, não importa a idade, eu acho que nunca é tarde, tudo na vida, né? Tem jovem que fala, é cedo ainda para começar. Ou para empreender, ou para buscar alta performance, ou para buscar qualquer coisa. E tem gente que fala, eu já estou com 60 anos. E tem várias histórias de pessoas como o KFC, o Walmart, o McDonald's, né, os criadores dessas grandes marcas, né, fizeram fortuna depois dos 50, dos 60 anos. O Bezos então nunca é tarde, né, Xuxa? O Bezos da Amazon também foi com quantos anos? Da Amazon. Eu não sei exatamente quantos anos, mas, eu me lembro da fotinho dele lá começando. Mas eu ia falar aqui que você estava falando desse negócio de equilíbrio. Eu atendo algumas pessoas em particular e uma coisa que eu percebo as pessoas, elas pecam num único detalhe. E eu também pequei muito nisso. Quais são as prioridades da sua vida? Porque é difícil você equilibrar, mas você tem que saber qual é a prioridade. E uma coisa que eu percebo nesse pecar é que as pessoas não colocam, elas às vezes colocam Deus, família, tarará, emprego, ou Deus, emprego. A única pessoa que eu vou autorizar em número 1 seria Deus ou alguma coisa sagrada na sua religião, nas suas crenças. Mas aqui nesse plano que a gente tá, o número 1 tem que ser você. A sua prioridade tem que ser você. Porque como você cuida dos seus negócios, como você cuida da sua família, como você cuida dos seus filhos, se você não tiver energia, se você não tiver calma, tranquilidade, comprometimento com aquilo, mas com a intensidade, a energia de disposição, de estar bem, mas para isso você precisa colocar você como prioridade. Hábitos saudáveis, pensar agora nessa quarentena, se movimentar pela casa, fazer exercício físico se possível, se hidratar bem, se alimentar bem,
respirar mais vezes ao dia. Eu não vou nem falar meditação, porque tem gente que, pô, não sei, pô, não sabe, passa às 9 da manhã na minha live, é todos os dias, não tem como, tá salva. E aí parar com a desculpa. Porque ninguém tá preocupado com as suas desculpas. Essa é a única coisa dura que eu acho que eu espero falar aqui hoje, mas ninguém tá nem aí para você, para suas desculpas. Ninguém. Ninguém tá nem aí para sua desculpa. Para com desculpa. O maior prejudicado é ele mesmo, né? Só ele. Por exemplo, eu não tenho tempo. Pô, ó, eu vou falar rápido da minha rotina de hoje. Hoje eu atendi uma pessoa das 7h30 às 9h. Das 9 às 10 eu fiz a live. Das 10h30, porque a live acaba um pouco mais tarde, eu não tenho medo, então eu programo essa meia hora de bônus. 10h30 a meio-dia eu fiz uma yoga. Do meio-dia às 2h eu tive que tomar umas vacinas, que eu quis tomar uma vacina de gripe e uma de pneumonia. Apareceu aí, eu fui tomar. Voltei, fiz outro atendimento até as 4h. Das 4 às 5 eu fiz uma reunião. Das 5 às 6 eu fiz um pouco de exercício físico. Aí eu fui para uma outra live e aí eu fiz outra reunião e estou aqui com você às 8 às 9. Aí você pergunta, então você não meditou? Não teve tempo? Mentira. Eu meditei 1h30 hoje de manhã. Pô, mas que hora você acordou? Acordei 4h57. Fiz minha yoga, peguei meus podcasts que eu amo estudar, coisas diferentes de neuroplasticidade, epigenética, e fui estudar. Pô, mas precisa acordar esse horário? Era o único horário que eu tinha. E se eu tiver que acordar 3h30 da manhã, como eu já fiz várias vezes, eu acordo 3h30 da manhã. Eu não tenho desculpa. Ah, mas você não fica cansado? Não. Quando você faz algo que você ama e você faz e você faria de graça, você não precisa esperar a motivação chegar. Você simplesmente faça. Respira, se conecta, foque e faça. Faça o seu melhor. Comprometa-se com você e com a sua palavra. Não falte com a sua palavra. Eu ainda vou fazer jantar e eu vou ter que lavar louça. Porra, eu quero mandar a merda lavar louça. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou deixar para amanhã. Eu vou contar 1, 2, 3 e vou lavar louça. Porque quando eu termino de lavar louça, esse pequeno ato de lavar a louça quando eu não quero, esse mesmo ato, quando chegar um problema grande na minha frente, eu já estou tão habituado a resolver problemas todos os dias e fazer coisas que eu não gosto, mas que eu preciso e precisa ser feito, e fazer ele da melhor forma possível, que o problemão vai chegar e eu vou resolver ele com clareza, com calma, eu vou parar, vou respirar, não vou reagir ao problema, eu vou ir para a ação e não reação. Reação é diferente de ir para a ação, hein? Reação é na raiva, é com o pensamento pequeno, com a visão mínima. E quando você vai para a ação, você está com calma, sabendo o que você vai fazer, aonde você vai pisar, aonde você vai falar, e você tem um resultado muito melhor na sua vida pessoal, na sua vida profissional, vai ter mais qualidade, mais criatividade, e vai achar outras soluções que você nem imaginava ser possível. A galera fica, aquilo, tem uma frase que é muito batida, mas ela é verdadeira. Quem quer fazer alguma coisa encontra o caminho, quem não quer arruma uma desculpa. E todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas quais são as suas prioridades e escolhas, né? Prioridades e escolhas. Você decide escolher o quê? Né? Então, e você acredita que quem menos faz, menos tempo para fazer tem, né? É verdade. Porque ele não tem um hábito, ele não cria um hábito da produtividade, um hábito... mas pô, parece que é loucura, né? Tem uma frase daquela cantora de hippie que ela... Eu esqueci o nome dela, James Joplin, esqueci o nome dela. Não sei se James Joplin. Hã? James Joplin. Ela falava, prefiro viver 10 anos a 100 do que 100 anos a 10. E a metáfora disso não é a questão de viver pouco, ninguém quer morrer cedo, né? Nada disso. Mas tem gente que vive muito, mas não viveu a vida, né?
vive naquela rotina, não curte, não tem novos prazeres, não conhece novos mundos, e novos mundos não tem nada a ver com viajar. Pode sim também, e eu sugiro que viajar aumenta a criatividade, você volta com o seu cérebro bem mais oxigenado, né? Querendo, porque você teve novas paisagens. Novas experiências. Novas experiências, né? Mas enfim, mas tem gente que é tão assim, naquela rotina, arroz com feijão, faz o mesmo do 30 anos. No mundo dos negócios, Xuxa, tem muito isso, né? Você vai lá, eu quando eu ia atender os bilionários da vida, os grandes, que na construção civil tinha muito cara, menino, você quer me ensinar a fazer negócio? Eu estou há 40 anos fazendo isso, né? E a maior parte deles hoje nem existe mais. Quebraram, concordaram, TRJ, etc. Por quê? Na época, 30 anos atrás, teve sucesso. Mas o mundo mudou. O cliente e vai mudar. Mudou. Hã? E vai mudar muito. E vai agora, né? Tanto é que eu comecei uma sequência de lives de 21 dias e o tema é o seguinte, o fim, né? A crise veio para antecipar o futuro. A crise veio para mudar o futuro e antecipar. Né? Aí tem muita gente que fala que é daqui 2 anos. Não, meu amigo. É agora, é amanhã, é daqui uma semana. Então, se a gente não observar isso, né, e não ter a consciência, a grande vantagem é que nem aquela teoria. Você já viu teoria? Não, um estudo de... Você tem comportamento consciente e comportamento inconsciente. Você tem uma competência consciente e uma inconsciente. Por exemplo, a competência inconsciente. Dirigir é uma competência, mas você não fica, vou colocar a primeira, vou passar... Caminhar, né? Hã? Caminhar também é inconsciente. Caminhar, né? Mas assim, você tem algumas habilidades que já está no seu inconsciente. Então a gente tem que começar a ter consciência das nossas, não, que nem você falou, olha, eu o tempo todo lá e eu tinha as minhas fragilidades, o que eu não era bom. Era consciente isso, você enxergava aquilo. E que você fazia um treino pós, né, o treinamento convencional seu, para quê? Para melhorar aquela prática. Tem um monte de gente, tem algumas pessoas que não enxerga isso, tem outras que sabem, mas não querem enxergar. E aí são sabotadores, a vida vai o tempo todo sabotando o seu resultado, sua performance, e vai passando aquela vida, vivendo uma vida frustrada, né? E falando sobre consciente e inconsciente, que essa é a minha paixão mesmo na minha vida, vou dar um número aqui alarmante para as pessoas ficarem preocupadas com o que elas fazem todos os dias e se questionarem por que eu faço o que eu faço. 95% do seu tempo ele é inconsciente. 95%. 5% ele é consciente, só 5%. Mas vale frisar que a única coisa que eu passei na escola foi matemática, tá? O resto eu fui 0, 0, 0, 0, mas matemática eu fui bom. 1% inconsciente, 1% do inconsciente contra 1% do seu consciente. O inconsciente ele é 1 milhão de vezes mais poderoso do que o seu lado de 1% consciente. Sendo que 95% é inconsciente. Só para você ver o quanto você vive no piloto automático. Sem respirar, sem se questionar por que eu vou reagir a essa ação, por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo. Quer uma escola fantástica na sua vida? A maior escola são os relacionamentos. Quando você tiver com o seu filho, com os relacionamentos com o seu chefe, com os seus amigos, com a sua esposa, e algo te irritar profundamente, saiba que não é sobre ele, não é sobre aquilo. É sobre algo que aconteceu no seu passado e está dentro de você e que você ainda não olhou. É o seu inconsciente trazendo uma raiva, uma reação. Aí você está sendo reativo. E aí você pode respirar, se acalmar, ir para um outro quarto e se questionar. Que merda, de onde veio isso? Eu não lembro. Aí fecha os olhos, medita, medita, medita. E se não achar, vai num psicólogo, aí faz terapia. Aí quando você encontra e a situação ocorre de novo, aí você lembra, opa, é daquele lugarzinho. Aí você ri, você brinca, e aí você consegue não reagir. E aí sim ir para uma ação num lugar de amor, num lugar de compaixão, num lugar de sabedoria, onde você não reage. E aí você flui com a vida
com menos conflitos e mais em harmonia. Lembrando que toda raiva, todo estresse, todo medo, toda insegurança, tudo isso é de um lugar diferente do amor. No amor, na compaixão, é um lugar que vai te curando, te ajudando, te beneficiando para a sua vida, caminhando pela luz no caminho do meio. Quando você está em qualquer outro lado desse, você não está no amor. Então, quando você diz, desculpa as verdades, hein? Quando... Aqui nós falamos só. O bom é que não tem comentário aqui na minha cara, que já devia estar tacando umas pedras, que agora vai doer. Quando você acredita que você ama seu filho, sua esposa, e você está no lugar do medo, do apego, é o ego. Você não está no amor. O amor, ele é livre, ele é puro, ele é genuíno, é a sua essência, é a essência do outro. Ele é livre para ir e para voltar. Não estou dizendo de relações para ir e voltar, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do seu sentimento. Ele não vai estar no medo, ele não vai estar no apego. E aí você vive um relacionamento divino com todas as suas relações. Porque aí você não sofre. Porque o maior sofrimento do ser humano é a identificação com algo que seja seu. Então é o tal do ter e não do ser. Porque quando você só é o que é, você entende que a vida é o que é. E aí você é grato pela vida, pelo que ela te traz. De bom e de não tão bom. Tanto faz, porque ela é o que é e o que vier é o melhor para você. Sempre será o melhor para você. Sempre. Tudo que vier acontecer na sua vida é o melhor que você precisava ter naquele momento para aprender. Por isso que a depressão é o melhor momento da minha vida. Porque foi nele que eu cresci, foi nele que eu evoluí. E se não fosse a depressão, eu não estaria onde eu estou hoje. Impossível estar onde eu estou hoje, mais calmo, de consciência. Eu estaria igual eu estava no passado. Talvez bebendo, talvez me afundando cada vez mais na inconsciência do porquê eu fazia o que eu fazia. Então, buscar um pouquinho mais de respiração, de conexão com você, essa calma, essa serenidade, vai te ajudar em todos os aspectos da sua vida, nos seus negócios também. Tenha certeza que a sua empresa, o seu relacionamento, de agora para o futuro, você vai ter que se reinventar como empresário, como parceiro, como pai, como filho, como irmão. Mudou, vai mudar. Muitas pessoas vão mudar. Eu espero que muitos e muitos e muitos despertem, que a gente tenhamos líderes conscientes e empresas conscientes. Quanto mais globalmente nós formos conscientes, nós viveremos uma unidade, onde todos somos intercalados, interconectados no todo. É o seguinte, primeiro, sucesso não ocorre por acaso. Tá? Não ocorre por acaso. Não existe essa coisa do bilhete premiado. Até existe, né? Existe. Mas é em algumas... Mas tem que jogar, né? Eu nunca vou ganhar. Mas tem que jogar, mas mesmo assim, cara... E tem muitas vezes ainda. Eu tenho gente da minha família que está há 25 anos jogando. Então, vai ter que jogar muito. E se investisse em algum lugar, estaria ganhando muito mais dinheiro. Mas, enfim. Então, aqui, o sucesso não corre por acaso. Segundo, cara de alta performance tem um modelo de sucesso. Coloca isso na cabeça. Qual é esse modelo? Como ele pensa? Como ele se comporta? Como ele agia? E o que o Xuxa falou é fundamental. Não é o Xuxa de hoje. Não é o Edgar de hoje. Não é o Carlos Wizard de hoje. Não é o Bill Gates de hoje. É na construção. É o que ele fez para ser o que ele é hoje. Então, a modelagem, o hackeamento, né? Que hoje se fala muito em hackeamento e biohacking, é você espelhar essa construção, espelhar esse momento dele. O que ele fez quando ele não deu certo? Foi um cara resiliente, persistente? O que ele fez para sair daquela situação mais rápido? Então é muito importante. E aqui eu já vou fazer as perguntas aqui, que a gente está na reta final, e a galera que eu gosto de responder aqui, todo mundo. Não sei se vai dar todo mundo, mas pelo menos algumas pessoas. Ó, já tem aqui uma pergunta top. A Cecília. Qual a estratégia, Xuxa, que você usa? Eu também vou dar minha opinião depois aí,
Qual a estratégia que você usa para ajudar as pessoas a enxergarem suas limitações? Primeiro eu peço para a pessoa descrever, se ela não souber as limitações, escrever no que ela é boa. Geralmente eu parto do lado oposto, né? Para a pessoa entender no que ela é boa e ver as qualidades. E aí você começa a fazer uma visualização aonde ela tem as suas limitações. E aí eu entro naquele trabalho energético que eu te falo, o trabalho de voltar ao passado e entender de onde ela acredita que existe essa limitação, porque não deixa de ser uma crença. Por exemplo, eu tive as minhas crenças de ouvir que eu tinha que ter o tal de diploma para fazer algo. E eu estudei tanto, eu tenho tantos cursos, eu tenho formação, mas eu tenho formação em tantos cursos lá nos Estados Unidos, fora, em PNL, coach com o Tony Robbins, eu sou formado por ele, tenho vários cursos no Brasil, mergulhei em livros de psicologia, neurociência, neuroplasticidade, vejo a conexão do cérebro com o Dr. Joe Dispenza, tenho várias coisas. Então, conhecimento eu tinha, mas o porquê? Aí eu vou buscar a causa, a raiz, porque é na raiz que a gente encontra as crenças limitantes que te limitam a fazer algo. E às vezes é um gatilho tão simples que aí entra a neuroplasticidade, que é a memória ligada com a emoção, e aí você simplesmente troca essa emoção do passado e reconecta com uma emoção diferente, com uma aceitação, com uma ressignificação da sua história, e às vezes você brinca com aquela dificuldade e você percebe que, eu sou um ser divino, eu sou um ser capaz de aprender, eu não sabia andar, eu não sabia nada sobre neurociência, eu não sabia nadar, eu não sabia jogar pôquer, fui um dos melhores do pôquer, assim, em alguns torneios no Brasil, joguei super bem, fui campeão brasileiro, fui terceiro do mundo, então também não sabia nadar, fui campeão mundial, não sabia de psicologia, estudei, não sou bom nisso, posso não ser expert, mas eu estudei, aprendi alguma coisa, aprendi sobre isso, aprendi sobre aquilo, aprendi a me conectar, também não sabia meditar. Então, você começa a perceber que tudo é a sua crença de acreditar que não posso fazer, porque muitas vezes outros disseram que você não podia, outros falaram que... E todo gênio nasce de uma ideia maluca que outros não têm coragem de fazer. E aí ele acerta, porque ele encarou, porque ele acreditou, e aí ele se torna um gênio. Gênio simplesmente porque ele acreditou. Quem acreditaria que um manezinho... Gênio ou sortudo, né? Gênio ou sortudo, né? E a sorte, eu falei pra Brenda esse final de semana, minha filha de 7 anos, a gente tava jogando baralho, e ela falou assim, eu já sei jogar. Aí eu cheguei pra ela, você quer ganhar da sua mãe? Ela, quero. Eu falei, esse jogo de baralho, ela conta com um fator de sorte que é comprar a carta. Mas eu posso te ensinar como não depender tanto da sua sorte, porque a sorte ela só vem quando você está preparado e pronto. Porque as oportunidades, elas vêm. Se você não estiver preparado e pronto para aquela oportunidade, ela vai passar na sua frente e você não vai embarcar no cavalinho encilhado. Ele vai passar na sua frente e você não viu, ou você não está pronto. Então, é entender aonde, muitas vezes, está essa crença limitante na mente da pessoa. E aí você trabalha ela e ressignifica aquilo e a pessoa muda. A pessoa começa a entender, opa, é verdade, eu tenho minhas habilidades, eu sou boa nisso. Porque as pessoas, elas pecam, e eu também tenho esses pecados meus, e eu sei, que é de não se valorizar, não se dar parabéns. Por exemplo, hoje nós tivemos um dia maravilhoso, ou não, mas nós tivemos um dia. Agora você vai ficar reclamando e se punindo e se criticando por algum deslize dessa live, que vai durar 1 hora e pouco, eu não sei, ou você vai se dar parabéns pelo tempo que você acertou. E simplesmente aquilo que você não gostou, você vai anotar e vai falar, poxa, amanhã não vou falar isso. Amanhã talvez eu respire para falar mais. Talvez amanhã eu fale mais calmo. Tá bom. Mas não é a punição, o chicote, se punindo o dia inteiro, porque nós fomos construídos pela
história da humanidade que vem sendo construída pela nossa educação, pela punição, pelo erro. Então, quando você quebra, quando você falha, foi o caminho para você encontrar o teu sucesso. Não tem como ganhar uma medalha olímpica sem perder muito. Então, é entender que isso já vem da nossa cultura, da nossa educação. Então, é entender que para o seu filho você pode brincar com ele. Eu brinco com a minha filha. Quando ela erra algo ou quebra algo, eu não pulo, não tem castigo. Missão é simplesmente, amor, você quebrou, né? Aí eu bato palma e brinco. O que você aprendeu com isso? Qual a lição você tira disso? E ela fala, pai, eu devia ter descuidado e não devia ter mexido, né? Que quebra, né? Quebra fácil, né? Eu falei, sim. Agora vamos no seu porquinho e vamos pegar todo o seu dinheirinho porque eu vou comprar outro com o seu dinheiro. Não é punição, é consequência. Ela começa a entender que tudo que ela fizer na vida gera uma consequência. E quando ela for para a vida dela, dar uma palestra no emprego, numa entrevista de emprego, numa prova de vestibular, no momento mais difícil da cabeça e da mente, ela vai entender que quando ela acertar, ótimo, e quando ela não acertar aquela questão ou alguma coisa que ela faça de errado, ela vai sair e falar, puxa, vou melhorar na próxima, aprendi. Ela não vai sair o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, se remoendo, se flagelando e se criticando, que é isso que a gente faz normalmente. Então, se dê parabéns mais vezes pelas coisas que você acertou no seu dia. Seja grato pelas coisas boas, seja grato por estar simplesmente respirando aqui, está assistindo uma live, independente se você está gostando ou não, mas você está aqui. Esse é o momento mais importante para você, porque você está aqui, é agora, então seja grato. E depois, se quiser, troca, não tem problema. Mas respire, seja grato e se dê parabéns. Tenha mais compaixão com você, e quando você faz isso, se perdoa mais, se ama mais, se respeita mais, se aceita mais, você se liberta de muitas crenças. E aí você está livre para amar o outro como a ti mesmo, que esse é o grande ensinamento. Ame o outro como a ti mesmo. Mas como amar o outro como a ti mesmo se eu ainda não aprendi a me amar, pô? Primeiro se ame, depois ame o outro. E uma coisa que você falou assim, o meu ponto, eu não quero nem ensinar nada, eu só quero gerar reflexões. Porque quando eu falo das minhas verdades, são as minhas experiências, são os meus aprendizados, são as minhas buscas, os meus mergulhos em mim. E eu acho que quando a pessoa começa a caminhar com suas próprias pernas e questionar tudo, aí ela começa a ter consciência. Então não leve nada que eu falo como verdade absoluta, simplesmente é uma verdade minha. Se questione. Concordando ou não, se questione se é verdade mesmo. Busque compreender essa verdade e não simplesmente absorver a mensagem intelectualmente. Tente sentir a mensagem no seu coração. E quando você coloca coração e mente em harmonia e sincronicidade e com coerência nas suas ações, aí você integrou o eu superior com o eu presente aqui, que é coerência entre ações, mente e coração, integrar os três, que é a trindade. E agora, mais do que nunca, essa crise, ela nos ensinou muitas coisas, mas uma grande lição. Agora é o momento de parar de pensar no eu e pensar no nós. O coletivo sempre foi mais importante do que a individualidade. O Xuxa, por mais que ele venceu uma prova individual, tinha uma equipe por trás dele, tinha um técnico, tinha várias pessoas. Minha mãe, na vida dos negócios também são assim. Várias pessoas envolvidas, engajadas no mesmo processo. Xuxa, gratidão. Gratidão, querido. Obrigado mesmo. Mais sucesso, mais brilho e luz para você iluminar a vida das pessoas, ajudando nesse momento de dúvida, de insegurança e medos aí, para a gente ter um país mais próspero e maior, e que a gente cresça cada vez mais como ser humano e como país no todo, como empresas, empresários e tudo por aí. Gratidão, meu amigo. Gratidão, pessoal. Tchau, tchau.